Bom, então estamos aqui para entrevistar Dona Marcela, que vai se apresentar, certo? Estamos aqui no Encontro Nacional de Empresas Juniores, certo, Má? Me ajuda aí, é isso? É isso, gente. Também conhecido como ENERGE, do ano de 2019. Yes. Quantas pessoas tem aqui em Gramado? 5.121. Olha que precisa! Todas aqui, que é bom. Entendeu? Com bastante... Brasil inteiro, inclusive. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Acre a Rio Grande do Sul. Caraca, que doideira, né? Vou pedir para você se apresentar, Má, mas eu queria que você respondesse a seguinte pergunta. Quais foram todas as profissões que você já quis ser na vida? Por quê? A gente vai conversar sobre o futuro do trabalho, sobre competências que esses novos tempos estão pedindo pra gente. Então eu queria saber se você já quis ser aquelas crianças que queriam, sabe, ser médica, depois advogada, e depois você quis ser outra coisa. Então conta um pouquinho como é que você chegou aqui, focando nessas perguntas, tá? O que você queria ser quando crescer? Vai, Má. Combinadíssimo. Quando eu comecei, quando eu era bem pequenininha, eu queria ser modelo, atriz e cantora. Porque, né, você não quer ser uma coisa, você quer ser tudo. E aí comecei super empolgada, fiz alguns cursos, sempre fiz teatro desde pequenininha, então eu adorava essa parte. E aí percebi que não tinha muito uma vocação pra isso. Tá. E aí achei super legal, mas tudo bem. Sempre falaram muito também sobre vocação, é uma coisa que a gente tem que pensar, se é a vocação que a gente tem ou se é o que a gente gosta e a gente aprende a fazer, né? Perfeito. E aí comecei nisso, então não me achei muito, depois decidi que queria ser delegada federal. Delegada, bem gostei. Específica. Fui na delegacia, achei aquilo maravilhoso, queria aprender todo mundo, resolvi que ia ser delegada federal. E aí, pra pensar o que precisa fazer, não, eu já decidi que ia ser delegada, falei, o que eu preciso fazer pra isso? Direito. E aí decidi, botei na cabeça que queria fazer direito, entrei em direito. Odiei direito. Odiei, porque nunca pesquisei, nunca fui entender, nunca fui a fundo. E tá cada vez mais normal, né, Má? Você chegar e reconhecer que aquilo não é pra você e tá tudo bem. Exato, nossa. Mas é um processo, né, muito difícil. Assim. Eu lembro que quando eu falei, gente, não é isso que eu quero, eu fiquei perdida. Arrasada. E aí, você tem 17 anos, você não sabe o que fazer. Não, o que é muito judiação, né? De alguma maneira você ir lá e com 16 anos ter que escolher, eu tinha 17 anos também, ter que escolher o que você vai fazer pra sua vida. Exato. E aí hoje você tá fazendo o que agora? Hoje eu faço relações públicas. Relações públicas. Aí Misturou, hein? Juntou um pouquinho de Achei. cada coisa, exato. E aí eu saí direito, fui pra relações públicas, me encontrei, comunicação, assim, e hoje tô nisso. E se encontrou no Movimento Empresa Júnior também. Me conta um pouco o que é isso. Aqui. O Movimento Empresa Júnior, gente, é um movimento de empresas que são dentro da universidade, elas fazem projetos reais para clientes reais, impactam vidas reais, é muito interessante. Tudo real, de verdade, real. A gente brinca porque o pessoal fala Júnior de brincadeira, e a gente fala, não, é bem real, a gente pode inclusive ser processado. É isso mesmo, isso mesmo. E aí é super interessante, assim, o movimento ele é muito complexo, a gente está em todos os estados já também. Então, em grandes são 920, não é? 920 empresas juniores espalhadas, de todos os cursos. Psicologia a engenharia mecatrônica. Que louco. Tudo que você imagina. Muito massa. E aí a gente se encontra uma vez por ano, que é esse evento. Eba! E minha primeira pergunta formal sobre o futuro do trabalho é: Marcela, se formando em RP, tem medo do futuro do trabalho? Fica com uma certa ansiedade de não ter ideia do que vai rolar ou não? Você leva isso numa boa e fala, não, eu vou inventar minha própria profissão, se precisar eu mudo. Queria saber como que você digere tudo isso. Eu diria que ansiedade um pouco, acho que é uma coisa muito do jovem de hoje, inclusive, a gente é um pouco ansioso assim, com o futuro, com tudo que está acontecendo, porque vem muito rápido, né? Quando a gente vê, já está aqui. Mas eu diria curiosidade, e eu acho que é o que a gente tem que ter, assim, que é... Eu fico procurando dentro da minha profissão o que tem de novo, o que tem de legal, porque muitas vezes a gente não tem isso tanto na universidade, né? É mais difícil de... Alguns professores ainda trazem, mas ainda tem um currículo um pouco mais tradicional. E aí eu comecei eu tenho esse processo de curiosidade muito grande, assim, de pensar, o que os dados, por exemplo, que a gente fala muito, que é uma coisa que está vindo do futuro, né? O que os dados vão trazer para a comunicação, o que os dados vão trazer para a minha área de relações públicas.
E você acha que de alguma maneira fazer parte de um movimento como o de Empresa Júnior te dá esse radar do que vai rolar nesse futuro? Ah, sem dúvida. A gente traz muito esse tema assim, no nosso dia a dia, por isso, inclusive, o Bradesco, nosso parceiro, está trazendo, e pra gente é incrível. A gente traz, muitas empresas trazem isso pra gente, a gente tem grandes organizações que mostram pra gente a importância e esse futuro que eles estão estudando sobre isso também, e que eles estão tentando entender e que eles querem que os jovens façam parte disso também. Show! E aí você representando geração, eu acho que eu devo ser millennial, a Má é geração Z, assim, é tipo o ápice do ápice da inovação, certo? Dessa conexão. Eu queria saber se você pudesse imaginar um futuro desejável para o trabalho, né? Porque quando você lê as pesquisas que as empresas fazem e tal, elas falam em horário flexível, elas falam em impacto, em sustentabilidade, em responsabilidade, 1 milhão de coisas. Mas eu queria saber dessas coisas que você tem ouvido, o que você colocaria no futuro desejável do trabalho da Marcela? Eu diria que a gente precisa ter algumas competências, né? Que eu acho que a gente fala muito sobre habilidades do futuro, quais são as habilidades do futuro, e aí a gente vem com habilidades complexas que são muito difíceis de você desenvolver. Para mim são essas habilidades que moldam, assim, eu diria que é o futuro que eu quero, assim, eu sempre brinco que é resolver problemas complexos, assim, que é uma das habilidades que a gente fala, né? Nossa, pra mim isso é incrível, assim. É legal, né? É muito desafiador, então tem que ser um futuro desafiador, tem que ser um futuro que você busca autonomia e que hoje as pessoas estão te dando muito mais autonomia e que você vá atrás disso também, um futuro... Eu acho que se é uma empresa mais tradicional, se é uma empresa mais liberal, tem horário fixo ou não, escritório. acho que isso não é tanto mais o futuro, sabe? Eu acho que o que a empresa está enxergando em você e como ela está te potencializando. Eu acho que esse é o futuro. Acho que o futuro é a preocupação com a pessoa, assim, com as habilidades que ela tem. Temos aqui uma previsão da futuróloga Marcela, então, que o futuro do trabalho é muito mais sobre as pessoas. Então, o jovem não está tão preocupado, com horário flexível, com ter o laptop lá, em poder trabalhar de qualquer lugar. E sim ser valorizado enquanto indivíduo e ter desafios apresentados, é isso? Exato. E eu acho que a autonomia é o que a gente mais busca. Acho que essa palavra é a mais forte, assim, perfeito, do jovem de hoje. Boa, Má. E aí, então, já que começamos a conversar sobre competências, que é um assunto que a gente gosta pouco, né? Sobre educação, a gente adora. Vamos conversar um pouco sobre... Estamos num evento de empresas que nascem dentro de faculdades, universidades, dentro de um ambiente educacional. Queria que a gente discutisse um pouco quais você acha que são as mudanças que vão acontecer no futuro da educação, num recorte de futuro do trabalho. Porque se você mesmo falou que a gente vai ter que resolver problemas complexos, o que você acha que vai acontecer com as universidades, com as faculdades, ou até com o próprio movimento Empresa Júnior nesse futuro do trabalho? Você consegue ler alguma tendência de transformação? Você sabia que é um tema que a gente bate muito, assim, dentro da minha universidade. Cada empresa júnior busca muito isso dentro da sua universidade, assim. Porque a gente já pensando em inovação, a gente já é um caminho muito inovador, assim. Quando a gente traz, por exemplo, um case de algum projeto que a gente fez, e aí a gente tem, por exemplo, cases de pessoas que desenvolveram aplicativos para facilitar a doação de sangue, por exemplo. E aí isso é o futuro, que é tipo a tecnologia fazendo a diferença dentro daquele local específico por um universitário, por um jovem que está ali. Então a gente tenta pensar muito um pouco de como que vai ser esse futuro e o que a gente consegue fazer. Eu diria que as instituições de ensino, assim, elas vão ter que começar a pensar fora da caixa, assim. A gente tem alguns estudos legais sobre isso, o ranking de universidades empreendedoras, que é um ranking que a gente tem na Brasil Júnior, ele fala sobre as universidades, como elas podem se tornar mais empreendedoras. E uma das frentes é sobre isso, assim, sobre como trazer cases, o que a gente precisa trazer de extensão de pesquisa, legal, como investir em pesquisa, qual é o tipo de pesquisa que a gente tem que investir, porque é isso que vai moldar o futuro, né? O meio acadêmico, ele ainda é muito uma referência para a inovação.
Acho que a gente enxerga muito isso, assim, sabe? E de alguma maneira eu acho que o movimento Empresa Júnior, ele traz essa coisa do aprendizado baseado em problemas, né? Independente se você está estudando numa faculdade que trabalha com isso ou não, dentro do contexto do movimento, vocês têm que resolver problemas. Então é tipo, opa, temos que aprender a fazer isso aqui. Aí vai lá e estuda. Então, acho que o próprio existir um movimento de empresa júnior dentro da universidade, de alguma maneira, já cutuca um pouco, né? Porque aquele jovem, aquela jovem acaba reconhecendo uma nova forma de aprender. Né? Às vezes mais efetiva do que a outra, mas enfim. E a gente tem, inclusive, uma pesquisa chamada Senso de Identidade, que a gente roda todo final do ano com o pessoal que passou do movimento. E aí a gente pergunta, quais características que você acha que você desenvolveu? E essas características a gente bateu, por coincidência, e são as características de futuro, assim, que são quais? Inovação, autonomia, né? Autonomia, criatividade, resolução de problemas complexos, empatia, negociação. Né, que são habilidades que não são técnicas, são habilidades que você aprende lidando com pessoas, lidando com problemas, lidando com clientes. Em rede, né, Má? Porque aqui, nada mais, quando você entra aqui no evento, é muita gente legal, e aí você olha e fala, caraca, tem muita gente parecida, né, na mesma vibe, eu diria, é uma vibe diferente. Então, show! E aí, queria propor um desafio, que é... Adoro um desafio. Vamos lá. Vamos inventar umas profissões aqui. Tá. Queria que a gente começasse a pensar quais seriam, vamos dar um exemplo aí de quais seriam profissões que a gente vê que podem ser importantes para o futuro. Sei lá, em RP, você tem alguma que você acha que não existe e que vai existir? Você sabia que eu estava estudando sobre isso esses dias? A gente estava conversando lá na minha faculdade. E aí a gente chegou num estudo que o pessoal lançou há algum tempo atrás do Trump, de como a eleição dele aconteceu. E a eleição dele aconteceu por influência de relações públicas. Exatamente. E aí a gente começou. Como é que vai ser essa formação de campanhas através das redes sociais? Então, sei lá, RP de mídias sociais políticas. Um influencer político, por exemplo. Influencer político, gostei. Sabe? Alguma coisa... Eu fico pensando, sabe uma que não tem nada a ver, mas que eu queria muito que existisse um dia a profissão costureira de dados. Porque, pensa só, tá? O raciocínio de alguma maneira a costureira vai lá, pega um tecido e dá um significado para aquilo. E eu acho que é exatamente a vibe da costureira, da costura, de tentar pegar um dado daqui, um dado daqui, um dado de lá, de bases diferentes, e criar uma informação e conseguir ter um insight, assim. Então, eu fico pensando, essa profissão bate, assim, costureira de dados. Fora que tem uma questão de gênero aí que eu também acho importante a gente enfatizar, que é colocar mais mulher na tecnologia, né, pessoal? Né, que falta um pouco. Sem dúvida. Show. Última pergunta, e aí eu queria saber se você tem uma pergunta pra mim também, tá? Vai pensando aí numa pergunta pra mim. Combinado. Quando você pensa em futuro do trabalho, uma das pautas que a gente mais lê por aí tem um lance de questão geracional, né? Que a gente não vai mais ter a mesma carreira por muito tempo. Então, as pesquisas dizem que você está relações públicas, você está advogado, você está médico. E não você é médico, você é advogado. O que foi muito real durante muitos anos, a geração dos meus pais, enfim. Como que você vê esse embate geracional, Má? Você acha que vocês aqui no movimento, enquanto jovens, vocês têm uma missão de evangelizar essa geração que ainda está brigando por esse futuro ou não? Você acha que não tem nada a ver com geração? Eu acho que tem a ver com mentalidade. Tá. Entendeu? E aí, eu não acho que tem a ver com geração, porque eu acho que a geração, ela traz uma mentalidade, mas quem adere a essa mentalidade podem ser pessoas de diversas outras gerações. Tá. Não precisa ser... por exemplo, você falou, né? Eu sou da geração Z, você é da geração milênio, mas nós duas temos consciência de que a tecnologia é uma coisa muito importante, que dados é uma coisa muito importante. Então, eu acho que a geração, ela vem para trazer uma mentalidade e as pessoas vêm aderindo a essa mentalidade de qualquer que seja a sua geração. Você não gosta muito de ver como um lance geracional? Eu acho que não. É mais mentalidade. Eu acho que é mental, assim, do que a gente... O que tá se falando e quanto você se adequa àquilo também. Tá. Show.
De alguma maneira, então, talvez a gente tenha que criar uma mentalidade aí do que é, né, o termo em inglês é lifelong learning, que é você aprender pela vida toda. Então, talvez o movimento Empresa Júnior tenha que, né, de alguma maneira, receber ou se apropriar dessas outras gerações que tenham a mesma mentalidade, que estejam numa segunda graduação ou até num curso que provocou essa mudança. Então, vocês veem isso acontecendo? É muito isso que a gente faz, por exemplo, dentro das universidades. Uhum. A gente chega para professores que não têm a mesma geração que a gente fala, professores, se a gente trouxesse esse case aqui que a gente aplicou de alguma coisa super legal que a gente desenvolveu na nossa empresa Júnior para a sala de aula, para que todo mundo resolva em conjunto. Legal. E aí a gente está espalhando para outras pessoas que não conseguiram fazer parte do movimento, porque não dá pra gente também só ficar aqui dentro, né? É muita gente, são 22 mil pessoas, mas existem muitos milhões de jovens espalhados por aí que não têm acesso a isso. Então, como a gente vai chegar ao acesso até essas pessoas? Assim, eu acho que o papel do movimento também é muito esse. E contaminando, né? Com devagarzinho as pessoas com a nossa... com o que a gente acredita, né? Massa. Você tem alguma pergunta pra mim, Má? Eu queria saber agora um pouco de você. Assim, o que você acha que a gente teria que desenvolver como jovem, como Movimento Empresa Júnior, para se adaptar ao futuro do trabalho? Show! Bom, a gente estuda bastante isso também. E eu tenho duas que são as minhas competências favoritas do futuro. A primeira vez que eu li, eu falei assim, gente, é isso. Que era tolerância à incerteza. A gente cada vez mais vai ter que aprender a lidar com essa falta de previsibilidade e com essa incerteza do que virá, certo? Então a gente vai ter, e essa competência na minha cabeça é guarda-chuva de muitas coisas. Experimentação, você aprender a experimentar, você aprender a construir MVP, se conscientizar de erro. Então eu gosto muito desse termo, ser tolerante à incerteza. Ele me representa muita coisa. Eu acho que numa jornada empreendedora, eu diria que todo jovem devia tentar aprender a ser tolerante à incerteza. E é muito mais do que só falar da boca para fora que você lida bem com o erro, assim. É você ter um plano B, é você não se agarrar numa ideia porque você acha ela maravilhosa só porque foi você que teve. Então, tolerância à incerteza é uma. E a segunda, vou ter que falar, pessoal, é pensamento computacional. Eu sempre falo isso, que vamos ter que aprender a programar, pessoal. Ainda que não seja, e as pessoas falam, ai Camila, porque você é da computação. Talvez, tá? Talvez. Mas eu tenho um pouco de pânico de ver as pessoas não entendendo o que está acontecendo com o mundo. Sei lá, pega o Next, que é um banco digital, que tem um app super legal e a pessoa acha que é uma entidade. Ela não tem muita ideia que tem um time enorme, construindo, que dá trabalho, sabe? Ela não consegue entender o que está acontecendo com o mundo, porque ela não tem ideia do que é pensamento computacional, do que é programação. Então, eu já salvei alguns de tipo, ai, eu cliquei aqui no botão, agora esse perfil tá me seguindo e agora? É tipo, cara, calma, são cookies, tá tudo bem, sabe? Como é que a gente vai ensinar essa tecnologia para o maior número de pessoas? Então, acho que o pensamento computacional também é importante. O legal não é que necessariamente todo mundo precisa aprender a programar, né? Mas todo mundo precisa desenvolver a mentalidade de um programador e do que está por trás, né? Super legal. Show. Muito obrigada. Yes. E a última pergunta, aí eu quero que você seja muito fofinha, hein? Tá bom, vou tentar. Marcelo, um exemplo de jovem aqui, vai dar dicas preciosas que são: legal, Camila falou aí de intolerância à incerteza, falou de pensamento computacional, Marcela falou de autonomia. Como faz? Como faz? Como faz para desenvolver autonomia? Como faz para desenvolver tolerância à incerteza? Você tem algumas dicas pra gente dar pra galerinha aí que tá assistindo? Pra todo mundo, mas acho que os jovens vão se identificar bastante com você, Má, de como se preparar para esse futuro do trabalho. Quais são as dicas que você tem? Eu acredito que muito estudo, primeiro. Muita, como eu falei, curiosidade, né? Então a gente tem que começar e às vezes a gente negligencia o estudo no sentido, não gosto de ler. Gente, hoje tem 200 formas de você fazer isso. Você pode seguir um youtuber que fala sobre isso.
e aprender muito, sabe? Você pode ver um documentário no Netflix e aprender muito sobre isso também. Então, legal. Estudo, sem dúvida, é começar a entender. Você lê vou muito, puxar a sardinha pro meu lado. Vai. Entrar numa empresa júnior, fundar uma empresa júnior, contratar uma empresa júnior, fazer qualquer coisa com uma empresa júnior também é muito legal, né? Muito bom. Então, estudar. Falando em ler, tem que ler, pessoal. Muita gente, né? Exato. Acho que teve um gap aí da geração que a galera parou de ler, só lia tweet, né? 144 caracteres. Tem que ler, né, Má? Tem que estudar, não cai do céu, o conhecimento não cai do céu. Exatamente. E depois se envolver com uma empresa júnior, em qualquer jeito, dá um jeito aí. Dá um jeito, Que gente, mais? procura. Você acha? Deixa eu pensar. Eu acho que... Não sei, que difícil essa pergunta. Difícil, né? Na prática, assim, acho que tá sempre se desafiando também. Eu acho que pode ser um caminho legal, assim. Tentar achar, se engajar em projetos, exato, né? tentar procurar coisas que te tirem um pouco da zona de conforto. E a gente fala, e é muito difícil, né? Pensa fora da caixa. Todo mundo fala, né? Pensa fora da caixa, sai da zona de conforto. Só que isso é muito difícil. Exatamente. Mas é um exercício, assim, de ir aos pouquinhos. Não sei, e aí você pode fazer aos poucos, fazer um caminho diferente pra ver onde que vai dar. Entendi. Sair da zona mesmo, né? Se provocar. Ir pra coisas, se provocar, ir pra coisas diferentes. Acho que é um caminho interessante. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Detalhe. Quando você entra numa empresa júnior, existe algum treinamento que vocês dão no início, assim, tipo onboarding, tipo empresa chique tem? E aí vocês ensinam essas coisas? E aí a gente, nossa, muita coisa. Tem trainee em empresa negociação, tem um periodinho trainee que você fica ali só aprendendo. Só ralando, assim, essa você mãozinha fica, aí, exato, você fica assim só no conhecimento. Entendi. É muito interessante. Sério, dá treinamento à negociação? De tudo. Comunicação não violenta, Ai, por exemplo, que amor! Comunicação não legal. violenta, a vida. Aí tem algumas mais técnicas, né, para alguns cursos. No meu curso, por exemplo, eu fiz comunicação, né? Então, falar sobre marketing, sobre plano de comunicação, sobre mídias digitais também. Então, vocês também estão aplicando essas dicas aí, as 3 que você me deu, vocês também estão aplicando dentro da empresa júnior. E o legal também é que, gente, as empresas juniores, elas são muito abertas, assim. Então, eu não consigo fazer parte de uma empresa júnior, por exemplo, porque, não sei, não tenho tempo, porque ou não tô na faculdade. Não tem condição, não tô na faculdade. Procurem, sabe? A gente faz treinamento aberto, a gente faz muita coisa legal, assim, pra sociedade também. Legal. E onde que acha? Tem um site? Tem, o site é brasiljunior.org.br, gente. Lá vocês encontram tudo, contato pra falar com a gente. É muito legal. Show. Ai, gente, me veio mais uma pergunta, mas eu juro que é a última agora. Porque eu fiquei pensando que é icônico a gente estar aqui no stand do Next. Queria fazer uma pergunta bem específica, e aí agora eu juro que é a última, é que eu fiquei curiosa mesmo. Como é que você vê essa relação entre essas redes jovens e grandes empresas? Você entende que isso é essencial, não é? Como que vocês se ajudam? Você entende que é dessa conexão que a gente vai construir o futuro do trabalho? Como você vê isso? Nossa, eu amei essa pergunta, porque eu acho que ela é essencial, assim. Porque o que a gente acredita como movimento? A gente acredita que os jovens, eles são capazes de fazer micro-revoluções. Micro-revoluções. Lindo. Aonde eles estiverem. E aí, a gente tem esses parceiros todos, o Next, né, o Bradesco é um deles, pra gente estar ali dentro, fazendo micro-revoluções no Bradesco, pensando diferente, o que eles conseguem fazer, levando nossa inovação, nossa geração toda pra eles. Então você acha que é dessa abertura, é uma via de mão dupla, né, Mar? Exato, é uma grande troca. E a grande empresa também se preparando para receber esse jovem. Exato. Que é diferente na sua visão. Sim, eu acredito que seja um público muito específico que consegue mudar as coisas assim no dia a dia, sabe? Show! Então, Marcela, futuro do trabalho em uma palavra. Curiosidade. Ai, que plena, né? Eu ia falar uma, mas eu acho que eu desisti, porque foi muito bonito. Mas pra mim, mentira, eu vou falar uma. Pra mim, eu acho que a gente vai ter que se reinventar. E isso não necessariamente é ruim, certo? A gente olha isso como um desafio, óbvio, mas olha que massa a gente poder ter, tipo, 10 profissões na nossa vida.
É muito massa, eu acho muito massa. Enfim, é isso. Quer falar mais alguma coisa pra nossa turma ali? Não, é isso? Eu tô muito feliz, muito obrigada pelo convite. A diva, hein, Marcela? Gente, eu sou aqui apaixonada nessa mulher, então assim, ai, tamo perfeita, junto, imagina. Feliz demais de estar aqui. É isso, vamos dar um beijo para as empresárias juniores, né? Nossa, sem dúvida. As meninas. A gente tem, sabia que a gente tem 50%? É um movimento muito diverso. 50% do movimento é de lideranças femininas. Chocada, gente, vocês acharam a receita do sucesso, pelo amor de Deus, empresas. Exato, gente. Chocada, parabéns, Má. Parabéns pelo trabalho todo aí na Brasil Júnior. Enfim, eu sei que é ralação, né? Com todo certeza. dia construindo um tijolinho por tijolinho esse futuro do trabalho que a gente quer viver e trabalhar, né? Exato, que a gente busca, né? Todo dia. Então é isso, pessoal. Next, em mais uma edição do Encontro Nacional de Empresas Juniores aqui em Gramado, certo? Vai de no hoje. Frio de Gramado. Vai de hoje, que é. Hoje, dia 4 até o dia 7. Até dia. Então, são até muitos dias de conhecimento puro, só palestras e tem diversão também um pouco, não tem não? Ah, então, tem uma festinha, tem umas festinhas, legal. É legal yes. também. É isso, então acompanhem, coberturas 1000, hein? Next tá vai ter cobrindo. muita coisa por aí, gente. Fiquem de olho mesmo, porque olha, eu vi a grade, tem muitas programações super interessantes para virem por aí. É isso aí, gente. Obrigada. Vamos construir esse futuro do trabalho. Obrigada, gente. Um beijo.